Nosso tema dessa manhã é Aprendendo a Obediência e o texto básico está em Efésios 6, de 1 a 3. Mas antes de entrarmos nele, a guisa de introdução, e tendo em vista que hoje é um dia em que se comemora o Dia das Mães, durante essa semana houve uma preocupação especial dos filhos em busca de alguma coisa que queriam dar para suas mães. Isso sempre acontece nessa época. Mas eu queria chamar a sua atenção para o fato de que há uma coisa que a mãe e o pai também gostam mais do que qualquer presente que um filho possa dar. E esse presente é a obediência. A obediência é o maior presente, então, que os filhos podem dar a seus pais, e especialmente no dia de hoje as mães. É claro que isso não se constrói no Dia das Mães, e não é algo que você faz hoje e amanhã já não faz. É algo que vem e deve ser trabalhado a longo prazo e de maneira contínua. Mas por que a obediência é algo que agrada tanto aos pais? Porque os pais querem sempre o melhor para os filhos, a menos que eles não sejam pais. Mas se são pais, na verdadeira acepção da palavra, eles querem o melhor para os seus filhos. E eles têm prazer em ver os seus filhos serem abençoados e bem-sucedidos. Porque a única maneira deles serem abençoados e bem-sucedidos é se eles aprenderem a obediência. Essa obediência ministrada desde a mais tenridade, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu ontem estava me lembrando de algo que eu quis trazer para vocês. É uma palavra do apóstolo João que fala da alegria que teve ao ver que seus filhos andavam em obediência. É o próximo slide. Naturalmente o contexto dele não é o das mães nem dos pais no sentido literal, mas ele diz assim: o presbítero, ele se chama presbítero é um termo que significa ancião, e ele se sentia como um ancião era um termo usado para os pastores, e algumas igrejas adotam esse nome. Mas presbítero, bispo, pastor, todos eles dizem respeito a uma mesma pessoa, é aquele que está à frente e cuida do rebanho do Senhor. Ele diz: o presbítero é a senhora eleita. Quem é a senhora eleita? Aqui ele usa esse tratamento, naturalmente parece-nos por alguma razão que a gente não sabe, mas ele usa esse termo, não sei se havia algum tipo de perseguição, mas o fato é que ele se refere aqui à igreja, e os filhos são os membros da igreja a qual ele se dirige. Então ele diz: o presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem amo na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora,
não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como você já tem ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. João destaca aqui o mandamento principal, ensinado por Jesus, o amor ao Pai, o amor a Deus. Quando eu falo Pai, eu não posso deixar de falar do Filho, ao Pai, ao Filho, ao Espírito. Então, devemos amar a Deus e amar ao nosso próximo. E Jesus diz que isso conheceriam todos que éramos seus discípulos, se tivéssemos amor uns pelos outros. E João diz aqui, e esse é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, porque os mandamentos todos estão inseridos no contexto do amor. Quem ama não contraria a vontade de Deus, quem ama não fere qualquer pessoa, não magoa, não prejudica, não faz mal a ninguém, faz só o bem. Então, o mandamento principal é o amor, e é isso que ele está enfatizando. Então, ele enfatiza nesse último verso, dizendo: e esse é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Porque obedecer os mandamentos é amar, e quem ama vai ser abençoado, com certeza, porque o amor, ele não só cobre multidão de pecados, de falhas, de erros das pessoas com as quais lidamos, como também nos capacita a guardar a palavra de Deus na sua inteireza. Mas no texto básico que nós vamos examinar nesta manhã, de Efésios, nós temos dois mandamentos. O primeiro mandamento é que os filhos devem obediência aos seus pais. Efésios 6:1 diz: obedeçam a seus pais. Obedeçam a seus pais. Por que precisa de um mandamento? É porque se não houvesse mandamento, dificilmente os filhos obedeceriam. E tendo mandamento, muitos não obedecem, talvez por desconhecerem o mandamento ou porque a ficha ainda não caiu. Mas há um mandamento. Se há mandamento é porque não é uma coisa fácil de se fazer. Para que os filhos aprendam a obedecer, é necessário que os pais ensinem os filhos a obedecer. Quando os filhos são ensinados a obedecer, eles são contrariados na sua vontade. E é por isso que eles reclamam, é por isso que eles tentam N expedientes para não obedecerem, choram, lamentam, resmungam, fazem birra. Estou me referindo a criança pequena, e às vezes alguns já bem crescidos, que fazem tudo para não obedecer. Obedecer não é algo fácil. E os pais que forem sábios estarão desde a infância quebrando a vontade de seus filhos. Não é quebrando a iniciativa, não é quebrando a motivação, é quebrando a vontade deles. Filho tem vontade? Tem. Ela pode ser atendida? Pode, desde que seja boa para eles mesmos. E não na visão do filho, mas na visão dos pais. O filho muitas vezes quer brincar, estou falando de uma criancinha, quer brincar com uma faca afiada. Se você colocar nas mãos dele, ele pode perder a vida, ou pode ferir outras pessoas. Nem tudo que uma criança quer, ela deve ter. Ela deve ter aquilo que os pais querem que ela tenha, aquilo que vai ser bom para ela.
para ela, para esta criança ou para estas crianças. Eu creio que é saudável, quando chega uma determinada idade, que os pais, dentro do possível, se for viável, eles atendam a um ou a muitos pedidos dos filhos, mas nem todos devem ser atendidos se eles não são bons. E quando a criança faz birra e faz que quer que a vontade dela seja feita, aí que não tem que dar mesmo. A criança tem que aprender que ela tem que respeitar os pais, ela tem que obedecer aos pais. E ai dos pais que não tomarem essa iniciativa na idade tenra dessas crianças, porque depois elas vão ficar insuportáveis. Depois elas vão se tornar aquelas pessoas com as quais ninguém quer tratar com elas, porque são crianças e depois se tornam adultos cheios de vontade própria, que não respeitam as pessoas, que não consideram as pessoas, porque sempre se fez a vontade dessas crianças. Então não é algo fácil. Os pais normalmente têm medo de perder o amor das crianças, dos seus filhos. Existem pais que são carentes ao extremo. Existem pais que às vezes não se dão bem conjugalmente, então concentram todo o amor que tem nos filhos e não querem perder esse amor de jeito nenhum. Então procuram agradar os filhos para terem deles esse amor que eles não encontram muitas vezes no cônjuge. Está tudo errado, porque não estão amando os seus cônjuges ou não estão recebendo o amor que gostariam de receber deles. Então concentram-se nos filhos e pensam que vão ter o amor dos filhos se fizerem aquilo que eles querem. É um grave erro. Mais tarde esses filhos vão tratar mal você, que é pai ou mãe, vão desrespeitar você, não vão ter nenhuma consideração por você, porque eles não aprenderam isso quando criança. Então, eu nem sei porque eu estou dizendo isso, porque isso não foi planejado para ser dito, não, mas foi dito. Como os filhos aprendem a obedecer? Através de seus pais, naturalmente. Provérbios 4, 3, 4 é um texto que eu gosto demais. Fala de Salomão descrevendo o seu relacionamento com seu pai e sua mãe na idade tenra. Muitas pessoas têm aquela ideia de que Davi foi um pai porque teve muitas mulheres, teve muitos filhos, que foi um pai que não deve ter dado muita atenção para os filhos. E na história de Davi nós temos filhos que se rebelaram contra ele, que se insurgiram contra ele, se fizeram realmente um levante da nação toda contra o próprio pai que estava no governo, como foi o caso de Absalão. Davi teve muitos problemas com os filhos, mas com relação a Salomão, o que a gente descobre é que esse pai foi um pai presente. E a mãe também. E eles cuidaram desse filho, que escreve assim: quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. O que é que esse pai disse para o seu filho? Pai, aí foi Davi. O que foi que Davi disse para Salomão? Apegue-se às minhas palavras.
de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos, e você terá vida. O que é que Davi ensinava para o seu filho Salomão? Aquilo que está na palavra, que ele mesmo foi usado por Deus para escrever. A maior parte dos salmos que nós temos na Bíblia foram escritos por Davi. E praticamente depois Salomão escreveu, inspirado pelo Espírito, praticamente todos os provérbios, quase todos os provérbios que nós temos no livro de Provérbios. Mas o que é que esse pai ensinou? Apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos mandamentos e você terá vida. Que vida? Vida no tempo presente. Nós vamos ver se o tempo der, senão vai ficar para um outro dia. Vida também longa aqui na terra e vida eterna. E não só isso, não existe vida com qualidade sem que o filho aprenda a ater-se aos mandamentos de Deus, que aprenda a obedecer aos seus mandamentos, aos mandamentos do Pai. Eu sei que você vai dizer, meu pai não é crente. No mínimo você tem que respeitar o seu pai, sua mãe. No mínimo você tem que fazer aquilo que a palavra diz. É claro que eles não, se eles não são crentes, se eles não conhecem como você talvez conheça a palavra de Deus, você então separa o que é de Deus, à luz da palavra, que não é, mas você não tem que se respeitar, não tem que tratar mal seu pai, sua mãe, por causa disso. Mas isso aí já é outra história. Então, Davi sabia que a única maneira do seu filho ter vida, ter uma vida com significado, uma vida com propósito, é se ele aprendesse a obedecer. Se ele aprendesse a andar nos caminhos do Senhor. Quem aprende a obedecer aos pais, aprende a sujeitar-se também às autoridades. Aprende a sujeitar-se a Deus. Nós temos pregado aqui, e esse assunto não é de autoridade espiritual, sobre autoridade espiritual. Mas nós sabemos que ninguém pode sujeitar-se a Deus se não aprender a obedecer às pessoas que estão ao seu redor. E a primeira pessoa, as primeiras pessoas a quem o filho tem que aprender, ou de quem e com quem tem que aprender a obedecer, são os pais. Os pais, ou os avós, ou os tios, ou os tutores, sejam eles quem for, mas é aqueles que têm trato direto com a criança desde a mais tenra idade. Então, quem aprende a obedecer aos pais, aprende a sujeitar-se às autoridades, a honrar, a tratá-las com dignidade e aprende a sujeitar-se a Deus. Ninguém pode obedecer a Deus se não aprendeu a obedecer os homens. Como os filhos aprendem a obedecer? Quando os pais ensinam os filhos que obedecer é melhor do que ser religioso. Então não precisa de religião? Olha, tem muitas pessoas que são apenas religiosas. Elas têm uma religião, elas seguem determinadas normas, determinados conceitos, e trazendo isso para o mundo evangélico. É possível que alguém use uma Bíblia. Hoje a gente quase não vê ninguém com Bíblia debaixo do braço, mas a pessoa pode ter uma Bíblia debaixo do braço, pode ter ela aberta na sua casa, pode vir aos cultos, pode orar, pode cantar,
e fazer tudo isso apenas de forma religiosa. Quer dizer que nada disso é importante? Tudo isso é muito importante. Ler a Bíblia todo dia é muito importante, orar todo dia é importante, estar aqui de manhã e à noite também é muito importante, participar dos encontros de células é importante. Mas é possível fazer tudo isso de forma religiosa. Isto é, só para cumprir determinadas... É só para cumprir formalidades. Porque muitos têm a ideia de que se fizerem essas coisas vão agradar a Deus, então vão obter o favor de Deus, nada mais errado. Ninguém obtém o favor de Deus porque faz média com Deus. Você pode enganar todo mundo, mas a Deus você não engana. Deus conhece o seu coração e sabe o que você tem no coração. Então você não pode agradar a Deus tendo uma religião. Você agrada a Deus quando você está com Ele, quando você tem uma vida com Ele, quando você tem um relacionamento com Ele. Se você teme a Deus, você vai obedecer a Ele. Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 7, verso 19, a circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. Os judeus tinham a circuncisão como uma coisa imprescindível para a pessoa ser salva. Até os cristãos que vieram do judaísmo, muitos deles achavam que se não tivesse circuncidado, a pessoa não é salva. E Paulo está dizendo, olha, a circuncisão não significa nada espiritualmente falando, e a incircuncisão também. O que importa é obedecer os mandamentos de Deus. O que caracteriza uma vida de quem conhece a Deus é a obediência. Eu conheço a Deus, eu oro, mas se você não obedece à palavra dele, se você não está preocupado em viver esse livro, então você é apenas um religioso. Pode ser um religioso sistemático, mas é um hipócrita da maior envergadura. Então, o que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Você não é salvo porque obedece, mas obedece porque você foi salvo, conhece o seu Deus, anda com Ele, teme a Ele, ama esse Deus e teme a sua palavra. Como os filhos aprendem a obedecer? Quando os pais ensinam os filhos que obedecer é prioridade aos olhos de Deus. Provérbio 22:6, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. A outra versão diz, instrua a criança no caminho que deve seguir, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. A minha história de vida é algo assim, bem semelhante ao que esse versículo diz. Eu nasci 2 anos depois que meu pai tinha se convertido. Minha mãe só veio se converter quando eu já era adulto e já tinha todos os meus filhos. Não, todos. 1900, não, a minha ainda não tinha nascido não, mas quando ela se converteu, ela converteu-se em 1974. Mas, então, meu pai me levava à igreja, na igreja eu aprendi a cantar corinhos, eu ouvia a palavra e eu conhecia a palavra. Eu estudei em colégios no Colégio Batista, lá em Belo Horizonte,
O ensino lá era um ensino muito vivo da palavra de Deus. Eu não me esqueço até hoje dos missionários que trabalhavam lá naquela época. Nós tínhamos uma reunião que chamava Assembleia. Se não me engano, acontecia às quintas-feiras. E olha, ali era palavra pura de Deus mesmo. Era algo assim muito extraordinário. E foi nesse ambiente que eu cresci. Mas lá pelos 13 anos eu fui desencaminhado por alguns primos e, enfim, eu conheci o mundão, mas eu tinha os princípios da palavra e eu nunca me senti bem no mundão. Mas eu fiz muita coisa que não devia ter feito, vivi muita coisa que não queria ter vivido, mas eu vivi nesse contexto. E quando, numa determinada época da vida, eu estava vivendo dificuldades enormes na minha vida conjugal, lá em Brasília, e eu pedi a Deus que queria uma coisa diferente, uma experiência com Deus, que eu sabia não tinha, algo que faltava ainda na minha vida. E eu tive o prazer, eu era comerciante nessa época, eu tive o privilégio, eu busquei e consegui contratar só gente crente, e crente naquela época era gente boa, viu? Eu estou falando porque tem muita gente que não quer contratar crente de jeito nenhum, porque hoje todo mundo é crente. E tem crente safado aí que eu vou lhe contar, viu? Enxovalha o nome do Senhor. Mas eu espero que você seja um bom crente onde você trabalha. Você seja referencial, seja alguém que o seu patrão olhe para você e diz: olha, você é crente. Ou eu vou confiar tal trabalho a você porque você é de confiança. Mas nós tínhamos uma empresa lá em Brasília e chegamos a ter 11 funcionários crentes. E eles começaram a orar por mim e começaram a interceder por mim. E eu encontrei a Deus de verdade. Eu tive uma experiência que realmente mudou totalmente a minha vida, mudou o rumo dos meus negócios, mudou tudo. Mudou o rumo na minha família, enfim, mudou todas as coisas, mas mudou mesmo. Agora, tudo isso veio a germinar como resultado de algo que foi lançado lá na infância, algo que ficou. Durante esse tempo todo, eu estava fazendo coisas que eu sabia não agradava a Deus, mas eu nunca deixei de ir à igreja, nunca deixei de cumprir as formalidades, inclusive de dar o dízimo, mas eu sabia que tinha coisas que tinham que ser consertadas. Tinham coisas que não tinham nada a ver com o que eu havia aprendido. Mas eu não sabia como colocar essas coisas em ordem. Mas eu tive ensino, eu tive princípio, por isso que o texto diz: instrua a criança no caminho que deve seguir, e mesmo quando for velho não se desviará dele. Eu me desviei sim, mas para encontrar o Senhor lá na frente, depois de ter levado umas boas lambadas. E eu não me esqueço de nada daquilo que eu aprendi quando criança. E me lembro emocionado mesmo de tudo aquilo que eu recebi de uma missionária que chamava Edna Arrington. Ela era esposa do pastor Arnaldo, que era o diretor do Colégio Batista. E ela me
ministrou a mim, isso para não falar em N outras pessoas que tiveram uma influência muito grande na minha infância. É por isso que o ensino da Bíblia deve ter prioridade na vida dos filhos desde a infância. Como os filhos aprendem a obedecer? Quando os pais ensinam os filhos que a graça para a obediência vem de Deus, vem do Senhor. Efésios 6:1 diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Esse texto fala da nossa união com Ele. Não é uma obediência isolada. Não sou eu obedecendo, sou eu obedecendo no Senhor, com o Senhor, através do Senhor. É a obediência através do Senhor Jesus. Há um texto na primeira epístola de João, capítulo 4, verso 9, ele diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Agora o texto diz ainda, para que pudéssemos viver por meio dele. Há uma coisa que parece não entrou ainda na maior parte das pessoas. Vida cristã não é para você viver, é para eu e você deixarmos Cristo viver em nós. Se você ainda não chegou a esse ponto, eu gostaria e faço agora mesmo uma oração para que Deus leve você a um esgotamento da sua capacidade de obedecer, ou seja, que você fique quase desesperado ao não conseguir obedecer, para que você então deixe que Ele leve você a obedecer. A obediência não foi planejada para mim nem para você. Ela foi planejada para que aquele que é obediente, que é o Filho de Deus, viva essa obediência em mim. Eu continuo batendo na tecla, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Antes ele disse: estou crucificado com Cristo. Então, é por isso que também na 1 de João, no capítulo 5, versos 2 a 5, João diz assim: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O Senhor não planejou para que obedecê-lo fosse uma coisa pesada, uma coisa árdua, uma coisa difícil. Se está difícil, se é árduo, se é um peso, é porque é você que está tentando fazer. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O que significa isso? Significa que o plano de Deus não é que eu e você vivamos a palavra dele, mas que deixemos ele viver em nós. E os seus mandamentos não são penosos. E ele diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É você colocar a sua fé no que esse livro diz, é colocar a sua fé no Filho de Deus, é confiar nele para você obedecer a palavra dele. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Só esse pode vencer o mundo.
Porque se você crê, você tem o poder, você tem a graça, você tem o Espírito, e é por meio dele que nós obedecemos. Você acha que quando Jesus veio ao mundo, ele obedeceu e foi obediente até a morte por causa do seu esforço físico? Você vai dizer, ele era Deus, não, ele veio como homem. Mas Hebreus diz que ele foi à cruz pelo Espírito. Foi o Espírito que o capacitou a chegar até a cruz e morrer por mim, morrer por você. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não fez isso por alta recreação, por vontade. Não, tinha vontade sim, no sentido de escolha, mas não foi Jesus homem, foi Jesus homem no Espírito de Deus. Assim que ele viveu e assim que ele quer que eu e você vivamos. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Porque os filhos devem obedecer aos seus pais, porque isso é justo. Aliás, isso é justo. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. É justo porque é uma ordem de Deus. E tudo que Deus faz é certo. É o plano de Deus para os filhos. E é coerente proceder assim, por uma razão bem simples. Os pais cuidam dos filhos desde a mais tenra idade. Eu não creio, eu sei que tem muita degeneração aí. Tem muito pai degenerado, tem muita mãe degenerada, tem de tudo, mas não é o padrão normal. Os pais normalmente amam os seus filhos. E eles, porque amam os seus filhos, eles cuidam deles. Eles alimentam os filhos, eles dão remédio para os filhos, eles dão roupa para os filhos, eles abrem mão de coisas pessoais para que seus filhos tenham o melhor. Nós estamos vivendo numa sociedade hoje em que o padrão de vida melhorou muito comparado com o que era antigamente. E antigamente, para os pais darem, antigamente eu digo no meu tempo mesmo, para não falar no tempo de meus pais, aí nem se fala. Mas eu vi na vida de meus pais, eles abrirem mão de coisas deles para que nós, filhos, tivéssemos o melhor. Numa época que dinheiro era coisa parca, curta, difícil. E todos nós que somos pais sabemos que em algum momento da vida nós fizemos isso, ou durante muito tempo. Sempre abrimos mão de conforto pessoal, de N fatores, de N coisas para o bem dos filhos. E assim deve ser feito mesmo. A palavra de Deus diz que os pais buscam tesouros para os filhos, buscam o bem dos filhos, procuram o melhor para os filhos. E então é justo que os pais sejam obedecidos, que os filhos obedeçam aos pais. Deixar de reconhecer os pais como aqueles que amam os filhos, que cuidam dos filhos, que zelam pelo bem deles, é um pecado de uma gravidade enorme. Você estará pecando contra o próprio Deus. Porque, em última análise, não querendo falar sobre autoridade espiritual, mas não tem como não falar,
eles são autoridade sobre a vida de você, filho. É assim que é estabelecida a ordem na família e na sociedade, através da família. Nós estamos vendo os valores da família, de pai e mãe, se perderem aí com uniões homossexuais e homofobia é outra coisa. Mas o fato é que valores da família têm se perdido, mas não no contexto bíblico. O princípio da Bíblia, a palavra de Deus não muda, vai vir geração, vem a geração, pode passarem as gerações, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Os princípios são os mesmos, os valores são os mesmos. A ordem na família é estabelecida através da obediência que os pais devem ensinar os filhos a ter em relação a eles, e é assim que eles vão ser bons cidadãos, vão ser boa gente, vão se dar bem na vida. Porque os filhos devem obedecer os seus pais? Porque é o único meio deles obterem as promessas de Deus. Gênesis 18 e 19 diz assim: Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Prestem bem atenção nisso. Abraão será pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Por quê? Porque dele, da sua descendência, viria o Cristo, e através de Jesus Cristo todas as nações seriam abençoadas. Não há meio de ninguém ser abençoado fora de Jesus. É por isso que nós temos que levar Jesus às pessoas. Nós temos que levar Jesus, sobretudo, aos nossos filhos, e ensinar que Jesus foi obediente como ninguém, até a morte de cruz. Ele é o padrão, ele é exemplo. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio de todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor. Qual era a missão de Abraão? Ele foi escolhido por Deus para dar ordens, para dar mandamentos aos seus filhos e aos descendentes dele, para que esses descendentes se conservassem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito. Porque alguém faria o que é justo e direito? Porque é este o caminho do Senhor. Os caminhos de Deus são retos, os caminhos de Deus são justos, e são esses caminhos que temos que ensinar aos nossos filhos. Pois eu escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito. Para quê? Para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Como é que os nossos filhos vão ser abençoados? Se nós ensinarmos a eles a andarem nos caminhos do Senhor, a temer o Senhor, a serem justos, a serem corretos, a serem fiéis naquilo que fazem, porque de outra forma eles não poderão ser abençoados. Essa mensagem não termina aqui, e possivelmente eu a continuarei no próximo domingo.